Olá, pessoas. Vocês estão vendo aqui aberto o edital da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O edital foi lançado à noite, né? Agora os concursos estão com essa mania de lançar edital à noite. Então tá todo mundo corujinha agora. Prestando atenção, olha só, o concurso está bem interessante. Por quê? Vamos começar pelo que interessa aqui. Aqui, esse edital ainda está no Diário Oficial, ele não está na FGV. Eu vou falar sobre a prova discursiva, tá, gente? Mas português, ó, 20 questões. 20 questões, não é para o pessoal que vai fazer agente escrivão. É a prova mais difícil, tá, gente? É a prova mais difícil. Assim, eu considero mais difícil que a prova discursiva. A prova discursiva da FGV, até que ela não traz, assim, grandes desafios, tá? Mas é bom a gente falar sobre algumas questões sobre esta prova. Vamos lá. Bom, vou pegar a discursiva do agente do escrivão, do delegado também tem questões, tem peça e tal, mas lembrando que do agente do escrivão a prova vai consistir, em duas questões discursivas sobre qualquer conteúdo pertencente a direito constitucional, direito penal, processual penal, né, legislação e noções de direito administrativo. E aí, gente, nesse ponto é bem interessante, porque a gente vai fazer prova da polícia, o que que passa na nossa cabeça? Ah, vai cair direito penal e processo penal, né, de cabo a rabo numa discursiva. Nem sempre, tá? Nem sempre. A FGV é uma banca que, se ela cismar com direito constitucional, ela vai cobrar na prova de você. Se ela cismar com direito administrativo, também vai cobrar. A vantagem que tem é que tudo aqui está sendo na base das noções, não é? Então, ela vai trabalhar aspectos bem gerais envolvendo algum instituto desses direitos. Bom, vamos mais. Nesse sentido, gente, olha só. Aqui algumas questões interessantes. Vou pegar aqui a parte de avaliação. Então, vou pular um pouquinho para falar sobre essas questões. Olha só passando aqui. Aqui veio o conteúdo, nas atribuições do cargo, e aqui as disciplinas, tanto para o escrivão quanto para o policial civil. Então, veja só. A discursiva começa a partir daqui, de noções de direito constitucional. Então, se a gente parar para pensar o que chamaria atenção numa discursiva da FGV, vocês vão ver que a FGV gosta bem de fato atual, mas ela adora associar, por exemplo, a função, né? É bom você ler sobre a sua função enquanto agente ou enquanto escrivão, porque ela também adora temas assim que tem a ver com o próprio cargo, tá? Então ela gosta bastante e joga, por exemplo, o papel, por exemplo, do escrivão, vamos supor, numa situação de recepção de uma mulher em situação de violência doméstica, não é? Então, ali existe toda a lei falando dos requisitos, da forma como essa mulher tem que ser recepcionada, não é? Tá lá na Lei Maria da Penha, e tem exatamente essa recepção que é feita pela autoridade policial. Então, você tem que se lembrar da lei e montar a redação nesse sentido, como se você fosse um profissional também da área. Então, eles costumam fazer muito tema assim, aliás, os últimos temas da FGV tiveram bastante essa característica. Mas vamos lá. Se caísse um tema sobre direito constitucional, a gente tem que ficar de olho em direitos e garantias fundamentais por conta do que aconteceu com a Covid, tá certo, gente? Por conta de quê? De direitos básicos, como o direito à vida, o próprio direito à liberdade também, porque houve, nesse período todo, a gente teve problemas envolvendo, né, discussões de discriminação racial, então isso tem a ver com liberdade de expressão, se não ou se sim, não é? Os crimes contra a honra que as pessoas às vezes cometem, então pode ser que a banca esbarre aqui nesse sentido também, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês na questão do direito à vida, por conta do que aconteceu com a Covid, e você fala, mas o que tem muito a ver com a polícia? Olha, tem a ver um pouco com o sistema, sim, de segurança. Vamos lembrar, não é, que a gente teve, no que aconteceu agora em 2020, vamos dizer assim, a defensoria impetrou, né, as defensorias públicas do país entraram com habeas corpus coletivo, principalmente para poder libertar ou mandar em prisão domiciliar aqueles presos que eram considerados população vulnerável, tá certo? Ao vírus. Então isso pode, ou seja, esses remédios institucionais, eles podem ser cobrados sim na prova, por conta da questão que houve, não é, recentemente, tá bom? E saindo aqui, não é? A questão da segurança pública, gente, ó, defesa de Estados e instituições democráticas e segurança pública. A gente teve muito ataque às instituições democráticas,
pode ser que isso seja cobrado também em prova, tá? Você entender esse dispositivo constitucional. Embora não seria a minha primeira preferência numa prova discursiva, tá bom? Mas é bom você se lembrar de que tem que passar por essas questões. Quando a gente chega aqui, né, é lógico que, gente, que o item 4 é a cereja do bolo. Eu vou chegar aqui o item 4, mas vou pegar aqui em noções de administrativo. Por quê? Se a banca resolver cobrar alguma coisa de administrativo, pode ser que ela vá cobrar muito de vocês aqui, né, essa parte ligada a licitações e contratos administrativos, gente, porque a Polícia Civil é uma polícia judiciária. Então você imagina que no ano em que houve muita formalização de contrato administrativo em função, né, do combate à Covid-19, você naturalmente daqui a pouco vai começar a desbaratar muita fraude. A polícia já está fazendo isso. Então pode ser que isso aconteça, tá bom? Tá certo? Pode ser que caia alguma coisa neste âmbito aqui, tá? Exatamente dessa parte. Mas, vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a cereja do bolo, onde vem o grosso de toda a questão toda. Toda a questão que a gente tem. Ora, quando a gente vai observando aqui, não é? A questão toda começa, fica bastante interessante para a banca, a parte de crimes contra o patrimônio, por conta das mudanças, alterações da lei referente a furto e roubo, não é? Os crimes contra a dignidade sexual, porque infelizmente essa porcaria tá em moda, tá certo? Crimes, vamos lá, contra a administração pública. Falei para vocês a parte de contratos de licitação, pode ser que a banca faça aqui um vínculo entre noção de direito administrativo e esta parte aqui em especial, tá? Falar que inquérito policial cai em prova de polícia civil, gente, é chover no molhado. Quase toda banca tem uma questão de inquérito policial para polícia civil, tá certo? Com várias características que pertencem ao inquérito, não é? A parte, por exemplo, né, que eu chamo a atenção de vocês é a questão dos institutos da busca e apreensão, importantes também, principalmente por conta da lei de abuso de autoridade, então a gente tem que ficar bastante atento a isso, né, dessa ligação aqui que houve. Os crimes, perdão, as penalidades, né, ligadas à restrição da liberdade, os tipos de prisão, né, e as demais medidas cautelares vocês têm que estudar, isso é bastante importante, tá certo? Se a gente for observar, não é? Outras questões são importantes aqui, dentro desse rol. Estatuto do Desarmamento, acho que você chovendo uma olhada, acredito que a banca não vai trazer. Mas Lei Maria da Penha é bastante chamativo para esse concurso, tá, pessoal? Na parte discursiva, sim, tá bom? E atenção, cuidado aqui com o pacote anticrime, né? Acredito que não venha, porque até é uma norma bastante fácil, mas eu acho que a abuso de autoridade pesa bastante, exatamente por conta da conduta da autoridade policial, tá bom? Tá pegando bastante aqui em cima. Então, essas dicas que eu passei para vocês, esses pontos que eu trouxe, né, para vocês analisarem, são pontos importantes para uma discursiva. Naturalmente, o tema deve sair, muito provavelmente, de um destes assuntos, tá certo? Não acredito que vá fugir muito desses itens que eu apontei. A discursiva são duas questões discursivas, então a gente fez até uma boa seleção, tá certo? Então deve sair disso. Júnior, como é que a FGV formula seus temas? Aí tem uma questão interessante. A FGV, gente, é uma variação de formulação muito grande. Embora ela não venha trazer dificuldade na propriedade temática, ou seja, no conteúdo em si, não é? Ela varia bastante o tema. Ela pode contar uma história longa, por exemplo, não é? Que sai de alguma peça, ou mesmo de algum inquérito, ou mesmo de um julgado, e te fazer perguntas bem básicas, tá certo? Aqui, por exemplo, né, nessa prova que foi aplicada para o Tribunal de Justiça de Alagoas, a banca está fazendo perguntas assim. Nessa situação narrada, então veja que ela faz 3 perguntas em forma de itens temáticos, tá certo? Ela vai perguntar, né, aqui para analisar questões processuais. Então, se era para a justiça, então era bastante comum que ela fizesse isso. A alegação de nulidade, prova de materialidade do crime de furto qualificado, aspectos relacionados à fixação da pena e sua forma de cumprimento. Então, aqui, por conta exatamente do tipo de concurso que houve, tá? Mas vocês vão ver que passa um pouco perto do concurso de vocês. Às vezes a banca costuma, embora aqui esteja escrito tema de redação, mas neste concurso foi discursiva mesmo, a banca pede para poder discutir como o cidadão vê a justiça no Brasil. Cuidado, porque isso pode acontecer na prova da Polícia Civil,
Não é como o cidadão vê a polícia. A gente está tendo tanto questionamento, né? Embora esteja tendo tanto concurso para a polícia, que bom, de certo modo, mas a gente tem muitos embates, principalmente da polícia militar, nem tanto da polícia civil. Mas a instituição polícia, como ela tem sido vista, e aí a banca pode pedir alguma coisa aqui de conhecimento específico misturado com essa questão. Por isso que eu falei com vocês que, né, a lei de abuso de autoridade, de repente a banca pode pedir para discutir os aspectos que incidem sobre a questão do aspectos são políticos ou aspectos que são realmente para dar segurança jurídica, tá? A ação da polícia. Então a gente pode ficar aí com, a gente pode de repente se deparar com esse tipo de situação em prova discursiva da FGV. Ela tem também esse tipo de construção, tá certo? Outra situação também que acontece bastante é a banca trazer várias perguntinhas. Às vezes ela traz um caso e lota de perguntinhas. Mas você vai notar, olha só, que normalmente a banca faz isso quando ela traz estudo de caso, né? Nas questões, geralmente ela é um pouco mais simplória. E aí, Júnior, quando ela enche assim de itens assim pequenininhos, eu posso fazer, como é que eu faço um texto? Eu posso colocando um item por linha? Pode, sinceramente falando, a FGV não tem muita exigência formal em relação ao texto. É claro, gente, que ela analisa, ó, a questão do respeito ao tema, não é? Se você realmente atinge o tema e o tanto que você conhece o tema, ou seja, você consegue sair da lei, consegue desdobrar, consegue entender às vezes quando tem uma jurisprudência envolvida, isso pode acontecer na prova, mas ela analisa também a progressividade do discurso, né? Progressividade é também objeto de análise dela. O que seria essa progressividade? Quando você sai de um conceito, de repente você conceitua um tipo de crime, tipifica um crime, e a banca vai te fazendo outras perguntas ali dentro, né, dessa tipificação. Por exemplo, sobre os meios, né, empregados para ocorrer aquele crime. Então, você tem que saber fazer a evolução desse processo, né, e saber também comprovar, exemplificar. Porque às vezes não é só trazer a lei, mas você precisa também exemplificar a ponto de a banca perceber que realmente você progride, você faz o tema progredir, tá bom? E cuidado que a banca gosta muito de aspectos de solução. Costuma ver no tema dela, não é? Um pedido de fechamento daquela questão por alguma solução, alguma proposta de mitigação de determinado problema, certo? Ou que a lei prevê como solução. Então, isso é uma questão interessante. A parte gramatical é bom que a gente domine por conta da clareza. Isso vai ser importante, não é? Por conta da clareza da discursiva, tá bom? Bom, se você quiser estudar com a gente, aproveita a nossa semana de Black Cupons, que são válidos aí até o final de novembro, tá? Em especial, para você estudar com desconto. A gente vai fazer a alteração dos temas agora, exatamente no curso, porque a gente tinha feito um tipo de aposta e agora é específico, então a partir de amanhã, né? Ou seja, gravei esse vídeo a partir de amanhã, a gente terá os temas bem voltados aqui para a prova da Polícia Civil, tá bom? A vantagem deste concurso, né, a FGV geralmente espanta a concorrência, tá? Enquanto as outras provas discursivas de polícia estarão bastante concorridas, a FGV espanta a concorrência por conta do concurso da banca FGV na parte de língua portuguesa. No nosso curso a gente tem o português incluído, tá bom? Mas se você que não quiser estudar sozinho, quiser estudar ao vivo com a gente tem também o Maratona de Português FGV, está lá no Primeira Turma, tá? primeiraturma.com.br para você estudar, tá certo? Então, um beijo grande e até a próxima dica.